Irmãos, em preparação para o domingo da ressurreição, no dia 12 de abril, nós vamos refletir sobre as 7 últimas palavras de Jesus ali na cruz do Calvário. Cada uma dessas palavras tem algo profundo a falar ao nosso coração e a cada dia nós estaremos refletindo sobre cada uma delas até na sexta-feira, dia 10. Então eu gostaria que você aquecesse o seu coração com estas palavras da sua família, procurando entender, irmãos, que o crente, o cristão, na verdade, ele não celebra a Páscoa como um rito judaico, porque a Páscoa dentro do rito judaico apontava para Cristo Jesus. Cristo cumpriu a Páscoa. Então, a Páscoa para os cristãos é substituído pela ceia do Senhor. E o que nós celebramos então no domingo é a ressurreição de Cristo Jesus, porque o próprio apóstolo Paulo diz que se Cristo não ressuscitasse, em vão seria a nossa fé. E porque ele ressuscitou, nós podemos crer em todas as promessas dele agora aplicada em nossas vidas. Não apenas crer no amanhã, mas crer de fato, meus irmãos, que agora nós somos herdeiros de tudo aquilo que ele nos prometeu. Então, em Lucas, no capítulo 23, verso 34, vai dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Essa questão, meus irmãos, de não saber o que fazer, ela é exemplificada para nós no exemplo de Pedro, quando ele nega Jesus 3 vezes. E diante daqueles diálogos, Pedro tentando encontrar respostas para muitas coisas para a sua vida e justificar muitas coisas para as pessoas que estavam ao seu derredor, quando o galo canta e ele olha de longe para Jesus, e naquele olhar penetrante de Jesus para Pedro, ele percebe e ele cai na real diante do erro da traição. Trouxe grande tristeza para a vida de Pedro. E agora? Agora, meus irmãos, Jesus está demonstrando que vai chegar um momento em que vamos entender o que fizemos e como fizemos ruim e de forma terrível. E como estas ações desagradaram o coração de Deus. Esse acordar pode nos trazer intensa vergonha, dor, frustração, sentimento de morte e de perdição. Foi assim para a vida dos judeus, quando Jesus veio para aqueles que eram seus, mas os seus o rejeitaram. E após entender aquilo que fizeram, ficaram totalmente derrubados no chão, no pó. Quer ver um exemplo disto? Quando você lê em Atos, no capítulo 2, quando Pedro prega aquele famoso sermão, e aqueles judeus que estavam ali ouvindo, de repente eles caem em si, percebendo o grande mal que eles fizeram ao Senhor, Deus da glória, crucificando Jesus Cristo. E a palavra deles para Pedro foi: o que faremos agora? E Pedro disse: arrependei-vos, convertei-vos o vosso coração, para que vocês possam alcançar o perdão de Deus. Perceba, meus irmãos, que
Foi assim para aquele ladrão ali na cruz do Calvário, após ouvir aquelas palavras de Jesus, ele teve o seu coração impactado, ele que estava escarnecendo do Senhor Jesus, mas ele cai na real, aquilo ali lhe traz vergonha, e na sua vergonha ele olha para Cristo e vê Cristo como seu Redentor, e ele então clama a Cristo por salvação. Havia um soldado ali aos pés da cruz, vigiando Jesus, que estava escarnecendo, estava tirando sorte das roupas de Jesus, estava escarnecendo juntamente dos judeus a respeito de Jesus. Após a morte de Jesus, ele cai em si dizendo: este verdadeiramente era o Filho de Deus. Só que depois de reconhecer tudo isso, já não dava mais tempo de nada o que fazer. Oh, meus irmãos, entra em cena o perdão de Deus Pai, perdoa-lhes. Sabe por quê, meus irmãos? O perdão de Deus vem agir na nossa vida, no nosso coração, não dentro das perspectivas que são razoáveis para a nossa própria vida, é aquilo que foi desconhecido para o nosso coração, que quando nós chegamos à realidade das coisas, isso traz grande tristeza ao nosso coração. Só que mataram o Senhor Jesus, e a humanidade foi culpada. Aqueles que estavam longe, aqueles que estavam perto. Então o perdão de Deus, ele se torna para aqueles que estavam perto e para aqueles que estavam longe. Mas para aqueles que agora, entendendo o grande mal, se arrependem, e porque se arrependem, se favorece desse perdão de Deus. Então é importante nós reafirmarmos que o perdão de Deus ele é suficiente para o perdão do mundo inteiro, mas ele é objetivamente para aqueles que creem em seu nome, aqueles que se submetem à sua graça e o seu pleno perdão. Esses serão apaziguados na presença do Senhor. Então, falar do domingo da ressurreição é falar, meus irmãos, que agora não importa mais o que aconteceu ali na cruz do Calvário. Não importa a intensidade daquelas coisas que ali aconteceram, de quem foi culpado, mas a ressurreição de Cristo Jesus é o fator especial e essencial. Porque de que valeria se de fato ele tivesse sofrido todas essas coisas e no final ficasse nas mãos da própria morte? Para nós, filhos de Deus, isso só tem significado porque ele ressuscitou. E se hoje nós podemos ouvir e entender essas palavras, se hoje nós podemos chegar ao pleno conhecimento dos nossos erros e buscar nele o perdão dos nossos pecados, é porque a sua graça e salvação tem sido aplicada à nossa vida. E ele chama a você a olhar para a cruz e ver que lá na cruz estava também a nossa culpa. E ele nos chama a atenção para nos mostrar o quanto isso foi vergonhoso. Mas de maneira muito especial, ele nos chama a atenção de que na cruz está o perdão. Pela cruz houve o grande perdão de Deus a nosso favor. Então, querido irmão, pense nisto quando você celebrar o domingo da ressurreição. Pense nisso como motivo maior para que você possa celebrar, porque o perdão de Deus é chegado sobre a sua vida, é chegado também sobre o seu lar, se assim crer que Cristo é Senhor e Salvador. Tenha motivo
de grande regozijo, em nome de Jesus. Pai, nós oramos neste momento a favor daqueles que nos assistem, que nos ouvem e que entendem esta palavra, entendendo que o perdão do Senhor, ele é tão especial porque nos traz para próximo de Ti, aplica as nossas vidas, o Teu lavar, nos torna puros, ó Deus, e nos torna também reconciliados contigo. Que o Senhor, ó Deus, permita que essa seja uma grande verdade para as nossas vidas. E quando se aproxima o domingo da ressurreição, a vitória do Cordeiro, nós possamos celebrar com o coração totalmente, ó Deus, alegre, porque sabemos que a cruz passou, a morte passou, agora a vida permanece. A vida em perdão, a vida em comunhão, a vida em reconciliação contigo, e nós podemos provar disto, porque aprove o Senhor nos alcançar. Oh Deus, muito obrigado por isto, em nome de Jesus. Amém.